Caro Pastor John, em que medida a bondade e a glória do entendimento cristão da sexualidade humana são discernidas espiritualmente? Os animais têm instintos que os fazem acasalar e se reproduzirem, e vistos de uma perspectiva centrada em Deus, isso é maravilhoso. Isso é uma coisa maravilhosa. Revela a glória de Deus, o Criador. Como eles sabem como fazer isso? Como esses pássaros sabem agitar suas penas dessa maneira para atrair as fêmeas exatamente naquele momento? Como esse sapo sabe mudar o tom de seu coachar? É assim que a espécie continua. A terra está cheia das maravilhas de Deus. Todas com sabedoria as fizeste. Salmo 104, 24. Observamos e, com os olhos despertados para Deus, vemos a glória de Deus em tudo isso, em toda essa sexualidade. O mesmo acontece com a sexualidade humana. Temos instintos, desejos e entendimentos que nos levam a fazer amor e a reproduzir a raça. Mas, sem olhos para ver a bondade e a glória de Deus em nossa sexualidade, somos mais parecidos com animais do que com Deus. E não é isso que Deus nos chama para ser ou fazer. Então, quando você lê o que a Bíblia tem a dizer sobre sexo, você é lançado em um mundo de glória divina. E se não tivermos olhos para ver, sentiremos falta. Então, quando Cameron pergunta: até que ponto a bondade e a glória do entendimento cristão da sexualidade humana são discernidas espiritualmente? Minha resposta é: todos os pontos. Totalmente. É totalmente discernido espiritualmente. Sem vida espiritual, sem o despertar de nosso espírito pelo Espírito de Deus, a realidade de Deus, a glória de Deus em todas as coisas, podemos ter sentimentos intensos e pensamentos poéticos sobre sexo, mesmo muito acima dos animais. Mas nunca veremos a bondade e a glória que Deus revela de si mesmo em e através de nossa sexualidade. Sem discernimento espiritual, isto é, sem o despertar e a obra transformadora do Espírito Santo, pela fé em Cristo, apenas subiremos até o nível da natureza e nunca veremos nela a glória de Deus. Então, deixe-me ilustrar com algumas passagens. 1 Coríntios 2,14 diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em outras palavras, somos meramente naturais, sem novo nascimento pelo Espírito. E, como tal, as coisas do Espírito não são discerníveis para nós. Discernir as coisas do Espírito significa ver todas as coisas da maneira que o Espírito faz. As coisas do Espírito não são apenas uma classe de coisas, mas são todas as coisas que revelam a verdade e a glória de Deus e a realidade de Cristo pelo Espírito. Então, a Bíblia diz que o papel do Espírito é glorificar a Cristo. Portanto, as coisas do Espírito são todas as coisas em sua capacidade de revelar Cristo, como o sexo. Nunca veremos isso, nunca veremos o que o sexo tem a ver com a realidade gloriosa pela qual somos feitos, Jesus Cristo, sem aqueles olhos, os olhos espirituais. Aqui está outro texto. Efésios 5, versos 25 a 27 diz: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Todo o drama do casamento, incluindo o sexo, é um drama sobre as glórias da relação da aliança de Cristo com sua noiva, a igreja. Nada dessa realidade é visível ou agradável para pessoas sem discernimento espiritual. Outro texto. 1 Coríntios 6, 15 a 17 diz: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz?
Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Poderia Paulo ter entrelaçado a realidade física mais sutil, como a prostituição, com a realidade mais espiritual de nossa unidade com Cristo? A prostituição, diz ele, é sobre Cristo. O que você faz com Cristo? Portanto, não apenas não podemos ver as glórias do sexo sem discernimento espiritual, como também não podemos ver a prostituição das glórias do sexo sem discernimento espiritual. Mais um. Marcos 10, versos 7 a 9, diz: Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Incompreensível. Deus nos une no sexo. Esta é a grande e invisível glória do casamento. Quem vê isso? Quem se maravilha de como o casamento, com sua união sexual, é uma obra de Deus? Deus está trabalhando em uma cerimônia de casamento. Deus está trabalhando naquela noite na cama. Quem vê essa realidade gloriosa? Aqueles que são despertados espiritualmente. Aqueles que discernem espiritualmente. Então sim, Cameron, sim, a bondade e a glória da sexualidade são para quem tem olhos para ver. E esses olhos são um dom do Espírito pela fé em Cristo. Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemosaoevangelho.com.